Pessoal, aí o vídeo que eu prometi dos exercícios, né, para ajudar aí na resolução de alguns da lista e tanto também para a prova que nós vamos fazer. Como algumas pessoas me pediram alguns limites específicos, eu vou comentar aqui alguns, tá bom? Eu vou escolher alguns aqui aleatoriamente, pode ser que eu até pegue algum que eu tenha pedido, mas não tem problema, não vou levar isso em consideração. Então vamos ver aqui alguns, certo? Ela passada a gente discutiu alguns desses aqui. Deixa eu comentar algum que tem a ver com o limite trigonométrico fundamental, ou então o exponencial. Na aula passada a gente fez uns trigonométricos, então deixa eu escolher um aqui. Esse aqui. Escolher esse aqui. Opa, risquei aqui. Para o limite exponencial fundamental. Esse item I aqui, a gente tem o limite de 1 mais sub x quando x tende a zero. O limite fundamental, nós vimos que ele é dado assim, ó. Limite da função 1 mais 1 sobre x elevado a x, o x vai para o infinito, mais infinito aqui, isso é exponencial. A esses limites que vão aparecer aqui, todos esses que tem do método fundamental, eles são mais ou menos uma variação. Então assim, você vai ter que fazer umas pequenas modificações. Essas modificações vão levar a algum resultado que envolva o R. Certo? Nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte: eu vou chamar de U, o 1 sobre 2x. Então você vai ficar com limite, fazer a substituição, 1 mais U. Só que tem esse x aqui em cima. Você tem que trocar, você está mudando a variável de x para U. Olhando essa expressão aqui que eu estou circulando, como é que a gente isola o x? Ó, se U é 1 sobre 2x, significa que 2x é 1 sobre U, passo 2 se dividindo, então x é 1 sobre 2U. Então aqui fica 1 sobre 2U, e aqui o x vai para zero. Olhando para essa expressão aqui, quando x tende a zero, o U vai para mais infinito, ou menos infinito, dependendo se faz a direita ou a esquerda. Vou colocar só infinito aqui, porque tanto faz. Ele por mais infinito, é mais zero, para zero pela direita ou pela esquerda, o U vai para infinito, ou para mais infinito ou menos infinito. Vou só colocar assim, o U vai para infinito. Tem muito rigor. Só que aqui a gente tem um porém. Aqui a gente tem que fazer uma modificação aqui em cima, porque está 1 sobre 2U. A gente viu que tem uma alternativa para esse limite que equivale a esse aqui, ó, limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então, x vai para infinito, né? Isso aqui é o E também, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui você vai fazer o seguinte, vamos pegar esse 1 sobre 2u, vamos separar limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, vou botar aqui um colchete elevado a 1 meio, quando u tende a infinito. Esse 1 meio aqui vai ficar assim, então vou colocar dentro do colchete limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u vai para infinito, elevado a 1 meio. Esse aqui a gente já viu por essa observação aqui do lado que é exponencial. Já é elevado a 1 meio, é a mesma coisa de raiz de E. Aqui, para quem teve alguma dúvida, 1 sobre 2u é a mesma coisa de 1 sobre 2 vezes 1 sobre u, ou seja, produto de fração. Então, como é uma potência, a gente lembra que potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Por isso, quando fica 1 sobre 2 sobre u e 1 sobre u vezes 1 meio vai ficar 1 sobre 2u. Isso é uma quebra simples, certo? Aí, esses outros aqui do lado, né, eles vão ter mais ou menos a mesma cara, né? Esse outro aqui, ó, J, é bem parecido. Em vez de ser 1 sobre 2x, está 1 sobre 1 mais 2x. Então, você vai usar a mesma técnica. Tenta usar o U de 2x, sempre chama o U de 2x. Você vai ver que vai ficar uma conta parecida com essa daqui. Você vai fazendo as adaptações, né? O importante é que apareça
o limite trigonométrico, o limite fundamental, né, o limite exponencial fundamental, e aparecendo ele, você tem como substituir o e pronto. Aí você consegue uma expressão e substituindo o você obtém algum resultado em função dele. Então você não aplica diretamente o resultado, você manipula para que ele apareça. Certo? Essas são as questões, que é a questão que envolve esse tipo de limite, certo? Deixa eu comentar aqui, eu colocar na luzinha para a gente. E a gente pode rabiscar algumas coisas em relação a isso. Quando você tiver só umas observações, né? Quando você tiver uma coisa do tipo um mais ou menos um a sobre x, vamos dizer assim, e aqui tiver um x mais alguma coisa, mais um número aí. Você pode pensar isso aqui sempre quebrando. Aí isso é um mais a sobre x elevado a x vezes um mais a sobre x elevado a c. Essa é a parte constante. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu tivesse limite de um mais a sobre x, x mais uma constante aí. Então, x vai para, no caso, colocando aqui mais infinito, né? Mais infinito. Eu posso pensar assim, eu vou quebrar essa parte aqui nesse produto e vou aplicar o limite, certo? Eu terei, por um lado, o limite de um mais a sobre x elevado a x, quando x vai para o infinito, vezes o limite de um mais a sobre x elevado a c, quando x vai para o infinito, mais infinito. Esse daqui é fácil, né? Esse daqui é a direita. Por que ele é fácil? Porque aqui só tem uma constante, 1 mais a sobre x, e o resto é constante, então é a mesma coisa de eu aplicar o limite só nesse, certo? Como se eu pudesse passar o limite para dentro, certo? É isso que a gente vai fazer. Você vai ficar com 1 mais a, vamos fazer assim, vai ficar mais didático. 1 mais limite de a sobre x, quando x vai para mais infinito, elevado a c. Aí isso vai para zero, né? Você está com a, uma constante, sobre um x que vai para o infinito. Então isso aqui dá zero, esse pedaço. Só sobra o 1. Esse limite todinho aqui é 1. Significando então que o seu limite só vai depender desse aqui, ó. A sobre x elevado a x, x vai para infinito. Já que esse aqui é 1. Aí esse aqui é quase o fundamental. A gente está vendo que ele é praticamente o limite trigonométrico fundamental. Ele é a sobre x. Aí você vai fazer alguma pequena modificação naquela expressão lá do limite. Eu tenho algo muito semelhante, então eu posso, por exemplo, chamar de u, né? O meu a sobre x, o que implica que meu x é a sobre u. Então fica limite de 1 mais u elevado a sobre u, quando, quando x for para o infinito, u vai para zero, né? No caso aqui você tem x vai para o infinito, né? X vai para o infinito. Então se u é a sobre x, então quando x vai para o infinito, u vai para zero. Isso aqui fica igual ao limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u elevado a, quando u tende a zero. Isso aqui de dentro vai dar o e o a no expoente. Então fica e elevado a vezes 1, que é elevado a a. Então, assim, esses limites vão seguir mais ou menos esse raciocínio. Tem que ficar mexendo um pouco essas expressões que entram aqui dentro do limite, para que você faça aparecer o termo que você conhece, né? Que é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x vai para zero, ou quando x vai para o infinito, ou 1 mais u elevado a 1 sobre u quando vai para zero. Então, essas
Essas caracterizações aí é que vai fazer com que você obtenha o resultado, tá certo? Bem, vamos voltar ao livro, né? Vou voltar ao livrozinho aqui e vamos escolher mais alguns itens. Deixa eu só passar aqui para outra tela. Essa questão, ele pede para calcular esses limites aqui, ó. F de x menos f de a sobre x menos a com x tende a a e f de t mais a menos f de a sobre t com t tende a zero. Isso aqui claramente já é um exercício para você treinar a derivada. Eu acho que não sei se eu comentei o item A, mas é bem simples. Ó. Você faz limite de f de x menos f de a por x menos a por x tende a a. Vamos lá, nessa primeira aqui, o f de x é x ao quadrado. Então é fácil. Você vai ficar limite de x ao quadrado menos f de a é a ao quadrado sobre x menos a por x tende a a. Esse aqui você já sabe. Você vai fatorar, né? Então, limite de x tende a a. X menos a, x mais a sobre x menos a. Você vai cancelar, aplica o limite e acabou. Em outros termos aqui, o que pode dificultar é a função que você vai colocar. Por exemplo, no item G, no item G você tem f de x menos f de π, né? O A vai ser π, sobre x menos π. Só que f é o cosseno, então fica cosseno de x menos cosseno de π sobre x menos π, certo? Por outro lado, ele pede para você calcular esse limite assim e também colocando o x mais o t mais a, que é esse aqui, ó. T mais a menos f de a. Então, no caso, seria t mais π menos cosseno de π sobre t, por exemplo. Nesse caso aqui, pode desenvolver o de baixo de uma forma mais simples, que é que vai entrar na forma do cosseno da soma. Cosseno de π você já sabe quanto é, né? Cosseno de π vai ser menos 1, mas aqui você vai quebrar como cosseno da soma. Você tem cosseno de t mais π. É o que a gente falou na última aula, né? As expressões que usa cosseno de um, cosseno do outro, e assim vai, certo? Você vai desenvolver e vai tentar quebrar de tal forma que você consiga tirar esse t aqui do denominador, tá certo? Ou pelo menos, se não conseguir tirar o t, fazer com que apareça algum limite que você sabe calcular, certo? É isso, é tentar fazer fatoração, né? Dependendo da função que você obtém aí. É tentar fazer fatoração para se livrar do seu problema. Em alguns casos, quando você estiver fazendo a fatoração, alguns termos vão ser mais fáceis de cancelar. Em outros casos, você vai ter que trabalhar um pouco mais para eliminar o problema. É, nesse exercício, você tem que praticar. É um exercício que faz com que você pratique bastante simplificação, né, de expressões. No caso aí, para algumas funções especial, especial. Deixa eu ver aqui mais algum. Vamos fazer algumas questões de derivada, já que a gente fez pouco, né? A prova já está aí. A gente treinou pouco exercício de derivada. Vamos fazer alguns aqui. Colocar na seção de derivada. Merece a gente falar, porque eu vou cobrar essa parte de, principalmente das regras, né? De derivação, tanto produto, ciente e regra da cadeia. Então, vou ver aqui alguns exemplos. É, fez
fez alguns desses na sala, na aula. Fez um oitavo, né? Eu acho que eu comentei a nona. Ah, essa décima aqui, ó, essa para utilizar a regra. Por exemplo, a regra do produto, ela serve para duas funções. Aí se eu colocar três, por exemplo, a função f aqui, ela é u de x vezes v de x vezes w de x. Você vai me dizer, professor, eu sei no caso de ter duas, f vezes g. A derivada eu sei que é f' vezes g mais f vezes g'. Você deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. E quando tem três, o que você faz? Bem, você vai a mesma coisa, só que você vai agrupar. Por exemplo, a f' aqui nesse caso, vamos supor que a f é u vezes v vezes w. Eu vou colocar assim o x para ficar mais fácil de escrever, certo? A f' você vai fazer assim, você vai agrupar u vezes v, por exemplo, como se fosse uma só. Então vai ficar u vezes v, derivada do primeiro, que é u vezes v, vezes w, mais, aí repete u vezes v e deriva o w. Percebeu? Então ficou a mesma coisa, assim, porque você agrupou essas duas como se fosse uma. Então a derivada do primeiro está derivando essa, que é o produto, vezes o segundo, que é o w, mais u vezes v, que é a primeira função, vai derivar do w. A questão é que quando você fizer isso, você ainda tem que olhar para cá, para dentro desse parênteses. Aqui você usa a regra do produto de novo. Quem é a regra do produto? Vamos lá. Fica a derivada do u vezes v mais o u vezes a derivada de v. Isso tudo multiplicando o w. Mais u vezes v vezes w'. Pronto. Aí você distribui. Esse w vem para cá e para cá. Então fica u''v' mais u v'' mais u v'. Perceba que é até fácil de você lembrar. Ó. Você vai colocar sempre u v'. Só que três vezes. Vai somar u v', mais u v'. Aí a derivada vai para cada uma delas. Na primeira vai para o u, na segunda vai para o v e na última vai para o w. Pronto, é uma forma de você fazer quando tiver três. Aí agora a gente pode perguntar, professor, se eu tiver mais, mesma coisa. Se eu tivesse quatro, por exemplo, eu poderia agrupar de duas em duas, ou de três em uma. O importante é que você sempre vai fazer como se fossem duas funções. Aí se tiver quatro, você quebra ou duas em duas, ou três em uma, tanto faz. Desde que aquele conjunto você chame de uma função, certo? Eu chamei aqui o u e o v como se fosse uma função. Então, derivada do primeiro vezes o segundo. E o primeiro vezes a derivada do segundo. Mesma coisa vai valer para o quociente, certo? Mesma coisa vai valer para o quociente com 3, com 4 e assim vai. Aí para praticar esse exercício do 10, aí ele coloca a questão 11, ó. Você tem um produto aqui, ó. Três funções. Então você já sabe que a f' vai ser, na primeira você deriva esse e repete os outros dois. Então vai ficar 2x mais, a derivada desse polinômio, 2x mais 1, vezes, aí repete os outros. X ao cubo mais x, vezes x mais 1 ao quadrado. Mais, agora você vai derivar o do meio. Repete o x2 mais x mais 1. Aqui dá 3x2 mais 1. Vezes esse aqui que você repetiu. Mais, e no último você deriva só esse. Então repete o x quadrado mais x mais 1 vezes x ao cubo mais x. E a derivada desse dá 2 que multiplica x mais 1. Esse 2 eu posso colocar aqui na frente, certo? Que é 2 que multiplica x mais 1. Então põe 2 na frente, não tem nenhum problema não. Pega do produto, da cadeia, a gente comentou esse exercício aqui na aula passada. Então é você sempre pensar numa função aqui como se fosse u elevado a 50, você está derivando isso, 50 vezes u a 49 vezes a derivada do que está dentro. Você deriva isso aqui separado. Então, 50, 3x mais 5 elevado a 49 vezes
derivada de U aqui dá 3. Esse 3 aqui você pode colocar na frente. Nenhum problema, porque a ordem do produto aí não vai alterar. Aqui, terceira, algumas pessoas podem ter tido dificuldade porque entra funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Então, assim, se esse for o ponto fraco de vocês, eu recomendo treinar bastante naquelas aulas que eu falo de trigonométricos, logaritmos e funções exponenciais. Olha cada aula daquela separada, olha os exemplos que eu fiz. Procura material, né? Tem muito material na internet sobre isso. Você praticar a propriedade dos logaritmos, por exemplo, algumas expressões elas vão ter o resultado dado por propriedade do logaritmo. Por exemplo, que é aqui derivada dessas funções. A função logaritmo, quando você coloca y igual a log de a na base x, certo? Se você derivar aqui o y', você vai ter 1 sobre ela própria, né, vezes o log de E na base A. Né? Então, o que é que vai acontecer? Aqui é só a expressão do logaritmo. No caso particular, onde A for E, essa função aqui, essa, essa expressão vai se tornar y igual a ln de x. Aí no caso do ln de x, o y', a derivada é 1 sobre x. Ou seja, você não tem mais o que fazer. Então, a derivada do ln de x vai ser 1 sobre x. Quando, no caso aqui, que nem essa letra H, ele põe uma função dentro, então é só você ter cuidado e usar a regra da cadeia de forma certa. Ó, tem ln da função u de x. Quer derivar uma coisa desse tipo, que nem a letra H, que nem a letra E, que nem a letra F, a letra G, que tem um ln de alguma coisa. Quando você for derivar isso, é só você pensar assim, o ln de uma função f, quando se deriva, ela é sempre assim, f', ou seja, você deriva a função f por em cima, sobre a própria função f embaixo, certo? Então, ah, nesse caso aqui, por exemplo, algumas dessas que eu posso ter pedido, eu vou colocar só a expressão. Aí você simplifica. Vamos olhar aqui a letra G. Tem y' vai ser derivado do ln, então vai ser isso aqui, ó. Você vai derivar ln de 10x. Então vai ser a função 10x, você vai derivar sobre ela própria. Pronto. Vou deixar só assim. Aí quem é a derivada de 10 elevado a x? Aí você procura aí, certo? 10 elevado a x é uma exponencial, é como se fosse a elevado a x e a derivada é bem simples. A gente já viu isso aqui. É a elevado a x ln de a. Tanto é que quando a for e, fica e elevado a x. E a derivada é ele mesmo, certo? Nesse caso aqui, já para concluir mesmo, já falei, fica 10 elevado a x ln de a, que é 10, sobre 10 elevado a x. Esse pode cancelar, fica ln de 10. Aí essa mesma regra vai servir para cá, por exemplo. Você vai ter ln de log de x na base 10. Então vai ficar a derivada de log de x na base 10 sobre o próprio log de x na base 10. Você faz as simplificações, certo? Alguns resultados aí no livro ele pode dar de forma simplificada. Então não é que seu resultado esteja errado, simplesmente você pode não ter simplificado. Se você quiser garantir que seu resultado está igual ao que ele aponta, você vai lá nas propriedades de logaritmo e tenta mexer um pouco. Porque às vezes você faz um cálculo, aí pode chegar numa coisa do tipo log na base 10 de E sobre log na base 10 de x. Aí de repente isso aqui ele vai usa uma regra, vamos dizer assim, de mudança de base, por exemplo, e escreveu do outro jeito. Aí você achou que sua resposta não está correta. Então é só olhar na propriedade nas propriedades é, de funções logarítmicas. Aí você vai conseguir entender algumas dessas expressões que podem surgir aí. Né?
Alguma dessas outras, ele vai usar a regra da composta, né? Por exemplo, ele quer a derivada do logaritmo. Utilizando a derivada do logaritmo, ele quer que você calcule algumas outras aí. Por exemplo, aqui tem y igual e elevado a 3 elevado a ln de x. Então, é como se nós tivéssemos a função 3 elevado a x, que a gente já viu que é uma exponencial. A derivada dessa sozinha seria o 3 elevado a x vezes a ln de 3. Só que aqui ele tem uma composta, em vez do x, ele tem um ln de x. Ele usa a regra da composta, então a derivada da essa própria função com o x aqui. Vamos colocar aqui do lado. Tem 3 ln de x. Você vai ficar com 3 elevado ao ln de x ln de 3 vezes a derivada do ln de x. 3 ln de x, ln de 3 e a derivada do ln de x, que é um sub x. No resultado final fica 3 ln de x, ln de 3, porque esse ln de x é um expoente, sobre x. Aí pode ser que ele faça alguma alteraçãozinha aí, alguma expressão para escrever isso de um outro jeito. Mas isso aí é propriedade de logaritmo, certo? Bem, é isso, né? Assim, eu acho que o que interessa mais é que vocês pratiquem essas expressões, né? As funções que envolvam funções trigonométricas é o que eu falei na aula passada, então é mais importante você rever o vídeo da aula passada, né? Colocar aí alguns exemplos que vocês possam se assemelhar ao que está colocado nas listas, né? Mas lembrando das relações da trigonometria, você vai utilizar aquelas que eu falei, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Você vai usar o seno da soma quando tiver uma expressão que precisa isso. Você vai usar as relações de tangente, que é seno de x sobre cosseno de x, secante de x, que é 1 sobre cosseno de x, cotangente de x, que é o inverso da tangente, né? É 1 sobre a tangente. Então, baseado nessas, você pode calcular qualquer outra. Se eu derivar a tangente, você vai derivar aqui a regra do quociente, né? Se eu derivar a secante, você vai derivar então o quociente sobre cosseno de x. Assim vai, certo? Não vou mais entrar em detalhes, então é treinar os que já foram feitos, certo? Então é isso, acho que eu vou encerrar aqui. Não foram tantos exemplos assim, mas eu creio que nós já fizemos muito na sala. E eu deixei aí à vontade para vocês pedirem alguns, ninguém solicitou nenhum específico, mas também eu creio que devem estar fazendo os mesmos, né, que eu solicitei para a entrega. Né? Pois é isso, é treinar para aperfeiçoar. Vou encerrando o vídeo por aqui e qualquer coisa a gente grava um próximo, né, para as aulas seguintes.